Gente, com relação ao texto chamado Deus, que está lá no capítulo 7 do livro do André Comte Sponville, Apresentação da Filosofia, um texto pequeno que dá para ler, você vai perceber algumas coisas nesse texto. Primeiro, como que o André defende a ideia de Deus como aquilo que dá sentido às coisas. Olha lá, a primeira coisa que ele coloca no texto dele. Crer num Deus significa ver que a vida tem um sentido. Percebam? Ou seja, o que é acreditar em Deus aqui para esse filósofo? É você crer que a importância de Deus na vida é muito mais aquela que lhe dá um sentido, que lhe te dá um caminho, que lhe te dá o norte, que te dá... A palavra é sentido. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu sofro? Por que eu consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Tudo isso está resumido na palavra que ele utiliza aqui, que é sentido. Deus dá sentido às coisas. Deus dá fundamento às coisas. Logo depois, no texto, ele vai defender a ideia de que Deus é absolutamente necessário. Deus é absolutamente criador. Depois, Deus é absolutamente absoluto. E ele resume tudo isso dizendo: Deus é o ser dos seres e o fundamento de todos. Quem é Deus, então, no fundo? Deus, no fundo, é aquilo que dá a base. Deus, no fundo, é aquilo que está no princípio. Deus, no fundo, é aquilo que está no início das coisas. Isso é Deus, para o autor. E claro que aqui ele está utilizando de uma galera da filosofia. Ele cita o Heidegger, ele cita Spinoza, ele cita Hegel, ele cita Descartes, ele cita Wittgenstein. Ou seja, ele perpassa por vários filósofos para explicar a importância de Deus. Mas isso tem que ficar claro. Primeiro, que Deus dá um sentido para os seres humanos e torna-se o quê? Base de tudo. E por que base de tudo? Porque logo em seguida ele vai perguntar: ele existe? E aí a resposta dele é o quê? Existe por definição. Sem que, no entanto, possamos tomar suas definições como prova. E aí precisamos fazer um parênteses. Deus existe enquanto palavra. Deus existe enquanto conceito. Quer ver um exemplo? Deus é criador, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus que ama, Deus é Pai, Deus faz parte de uma Santíssima Trindade. Tudo isso é conceitualizar a ideia de Deus, ou mesmo o conceito da palavra Deus. Mas tudo isso não responde se ele existe ou não. Por mais que eu fale, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso, Deus não faz isso, Deus está fora do tempo, Deus é atemporal, tudo bem. Mas prova que ele existe? Não, não prova que ele existe. Apenas o que? O conceitualiza, o coloca num conceito, mas, como o próprio André fala, não afirma a sua existência. Ele vai falar também, o André Comte Sponville, nesse livro, a seguinte frase, utilizando de outro filósofo chamado Leibniz: a última razão das coisas deve estar numa substância necessária, na qual o detalhe das mudanças só exista eminentemente, como na fonte. É a isso que chamamos Deus. Quem está no início de tudo? Deus. Um exemplo disso é nós pegarmos a ideia de um lago e jogarmos uma pedra ali. Esse ato de jogar a pedra é o ato da criação de Deus. É o ato, vamos colocar de uma forma mais simples, do início das coisas, do start, do começo, do princípio.
É a partir de Deus que tudo se inicia. É a partir de Deus que tudo emana. É a partir de Deus que Deus cria. Não é a partir do homem. Não é a partir do mundo. Não é a partir do universo. Mas é a partir de Deus. É dele que as coisas saem. E quando a ciência mais procura, mais investiga, mais se aprofunda, mais chega a conceitos e mais conceitos, ou em teorias e mais teorias, no fundo sempre sobra o quê? Uma sombra. Sempre sobra um mistério que pode ser entendido para aqueles que refletem na fé, para aqueles que têm fé na ideia de um Deus. É isso que o Sponville está trabalhando também. Além de falar da importância que Deus dá sentido, além de falar da importância de um Deus que está no princípio das coisas, também demonstra que é um Deus que cria a partir dele, que está com o ser humano. Logo em seguida, estou sendo bem geral, bem generalista no texto do André Comte Sponville, mas justamente para quê? Justamente para mostrar que o texto é muito mais longo no sentido de aprofundamentos, de críticas, de reflexões, mas esta, no meu ponto de vista, eu vejo como as mais importantes, ou as que mais saltam aos nossos olhos, e uma que é muito importante, que ele faz é a seguinte: por que Deus não se mostra? Na verdade, é isso que está no fundo da pergunta que ele fará. Provas? Se houvesse provas, para que a fé? Um Deus que se poderia demonstrar seria um Deus? Aí entra justamente a questão da fé. Só em Deus é possível ter fé, porque o que é ter fé no fundo? Ter fé é acreditar que exista um mistério que ninguém ultrapassa, ao mesmo tempo é um mistério que fala de mim. É um mistério que responde a mim. É um mistério que me faz compreender. Ter fé é acreditar como um casal de namorados que você pergunta para eles, viu, até quando vocês vão namorar? E a menina fala assim, para sempre. Nós vamos nos amar até a morte. Essa fala dessa menina está repleta de fé. Porque ela não pode provar para quem fez a pergunta, que daqui 20 anos, 30 anos, ou quando ela morrer, ou quando ele morrer, eles ainda vão estar juntos. Eles ainda estarão juntos. Então o que ela coloca? Ela coloca fé de que eles estarão juntos. Ela não prova, mas ela coloca como possível. Não, a gente vai estar junto para sempre. Isso no fundo o que é? Isso no fundo nada mais é do que ter fé, do que acreditar. Eu acho que o texto de Sponville está inteiramente trabalhando com tudo isso. Com a fé, com a importância de sentido, né, um Deus que dá sentido, a importância de um Deus criador como princípio das coisas, e mais ainda, como um Deus, que ele vai utilizar aqui numa passagem, que é um Deus que nos faz ter esperança. É um Deus que nos faz deixar de desesperar para crer. No fundo ele está dizendo, naquele que acredita em Deus tem menor chance de desespero, menor chance de desesperança. Está meio que intrínseco ali a questão de que aquele que acredita em Deus é melhor do que não acredita. Ou aquele que acredita em Deus tem chances de ser melhor daquele que não acredita. Porque o que acredita em Deus, não está dito, mas você pode pensar, é uma pessoa que terá esperança no amanhã, que terá esperança que as coisas darão certo, terá esperança de uma justiça que às vezes não acontece aqui na terra, mas acontecerá no julgamento final. O André está trabalhando nessa ideia de que ter fé no fundo, ou acreditar em Deus, é muito melhor do que não acreditar. Claro que aqui é apenas a minha opinião colocada em cima de um pequeno texto de André Comte Sponville. Vai de cada um fazer a sua reflexão. Mas eu vejo nesses elementos que eu coloquei muito trabalho de aceitação e de não aceitação. Não, professor, não tem nada a ver com o que você está falando. Eu acho que Deus aqui não dá sentido ao homem. Não, professor, eu acho aqui que Deus não dá esperança. Eu acho que o que o André falou que não tem nada a ver. Isso é pessoal. Mas é obrigatório o quê? Fazer essa reflexão. Né? Deus dá sentido ao ser humano?
Deus pode estar na criação de tudo mesmo? Deus dá esperança para aqueles que creem, e aqueles que creem, então, por ter esperança, não seriam melhores? Ou não? Né? O crente do não crente tem uma diferença hierárquica? Um é melhor que o outro? Eu acho que todas essas questões são seriamente dignas de reflexão e seriamente dignas de debate, para justamente nós tentarmos compreender como que nós podemos ser melhores, sendo ao lado de Deus, como sendo afastado de um Deus ou negando um Deus. Isso é pessoal. E religião é muito pessoal, é muito particular, vai de cada um. O André Contes Pomoville, nesse livro de 2000, ele tentou responder o que ele entende por Deus. Agora vai de cada um achar, Deus é isso mesmo ou não? Deus é mais que isso? Ou Deus é menos que isso?